Olá, pessoal. Boa tarde. Aí, tudo bem com vocês? Boa tarde. Gostei da sua Tudo bem? estreia, professora. Ah, obrigada. Você acredita que ainda agora, eu não sei quem chegou mais cedo, acho que viu, eu entrei acho que era 5 para as 5, aí fiquei arrumando aqui as coisas, aí daqui a pouco caiu, eu saí e a minha internet aqui tinha caído. Eu digo, ah, meu Deus do céu, mas aí eu tô com o celular também para filmar a mesa, caso dê algum problema aí com a internet, pelo menos eu consigo ficar falando com vocês pelo celular, tá bom? Sim, hoje a gente vai começar vendo a prova, né, que não deu certo a gente fazer na terça-feira, aí depois a gente passa para os roteiros das aulas de hoje, tá? Se por um acaso tiver muita dúvida, né, para os dois roteiros juntos, de repente a gente pode ver uma outra forma, tá? Mas, a princípio, eu acho que dê tempo, tá bom? A gente tenta fazer das duas aulas. A gente começa com uma, né, tira as dúvidas, depois passa para a outra, tá certo? E a prova eu já comentei algumas coisas, eu vou realmente refazer as questões, ver as questões com vocês, se alguém tiver alguma dúvida em específico, né, em determinada questão, tá bom? Em relação à prova, até amanhã eu divulgo o resultado, talvez ainda hoje, tá? Mas o certo, assim, é garantir até amanhã. Amanhã, com certeza, eu envio, tá? No máximo, no final da tarde. Mas eu estou quase terminando já. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, porque, por exemplo, das questões dissertativas, né? Algumas pessoas não botaram justificativa, né? E estava bem claro lá que eu só aceitava com justificativa. O que não é justificativa? Eu já escrevi, por exemplo, a potência. S é igual não sei o quê vezes não sei o quê. Assim, a pessoa nem colocou o que são essas coisas, entendeu? Tem que ter pelo menos um raciocínio para resolver a questão, e não colocar de qualquer jeito, né? Como se você estivesse explicando para alguém, para um chefe ou para um cliente, né? Explicando aquilo ali como é que vai ser feito, tá? A ideia é mais ou menos essa. E eu também vi o seguinte, que tinha as questões que eram simples, a primeira dissertativa, né, que eu dava uma corrente de linha numa fase e pedia impedância, você já tinha atenção em cima da impedância, era só mudar a fase e converter de linha para fase, era só aplicação de fórmula, né, e a questão de ver quem está na frente, quem está atrás, que isso, assim, vocês estão fazendo prova com consulta, então tem isso aí bem claro, né? Então, assim, eu não tenho como ser muito benevolente nas correções, justamente por isso, porque além da questão de ser simples, vocês ainda têm consulta, né? Então, fica um pouco complicado até. Às vezes, até melhor fazer uma prova mais difícil, porque eu posso aproveitar mais coisas, mas era uma questão simplesmente de aproveitar, de aplicar a fórmula, né? E muita gente errou, né? Aí eu não sei, assim, eu sei que às vezes é só um descuido, mas assim, descuido acontece quando você não pratica o suficiente, né? Pelo menos comigo é assim, se é uma coisa que eu fiz os exercícios, né, de uma forma que eu me sinto segura, assim, essas besteiras, pelo menos a gente normalmente não erra. Né? Então, só uma coisa para vocês pensarem, para vocês refletirem aí, né? Não só para a EA, mas para as outras disciplinas também, né? Eu sei, assim, que realmente nesse formato remoto é muito complicado, né? Eu sempre tenho conversado com vocês, assim, né? Principalmente mais lá no início, que vai depender muito mais de vocês do que antes, né? Então, se por um acaso a gente está na aula, às vezes você, né, eu falo alguma coisa, você está ali, aí você não presta, ou presta atenção ou não presta atenção, aí outra pessoa pergunta, eu repito, né? Enfim, você acaba pegando aquele conhecimento. Mas no remoto, assim, se você deixar passar, passou, né? Então, assim, você que tem que ir atrás, tem que ver os vídeos, né, buscar o material, ler os textos, fazer os exercícios e ver onde está a sua dificuldade, né? Assim, não vou chegar assim, hoje vai ser uma aula de exercícios e vou fazer um monte de exercícios dali, né? Não tem como a gente fazer isso nesse formato online. Então, o que eu espero de vocês, assim, é que realmente vocês tenham consciência, né, que depende de vocês, né? Então, eu sei que às vezes é difícil, a gente fica procrastinando, estou sem coragem hoje de fazer isso, tem muita coisa para fazer essa semana, mas realmente, assim, uma coisa que depende da iniciativa de vocês, né? E assim, já adiantando para o próximo semestre, todo mundo já sabe que vai ser remoto ainda, né? Até segunda ordem. É interessante que vocês pensem assim, vocês já sabem como é o ritmo do remoto, sabem o que vocês conseguem
responder essas disciplinas remotamente e pensar assim, na quantidade de disciplinas que vocês vão pôr no próximo semestre, né? Será que eu dou conta se eu fizer a mesma quantidade que eu estou fazendo agora, né? Será que se eu colocasse uma a menos, duas a menos, será que não, por mais que isso me atrase um semestre, né? Mas será que eu não consigo fazer isso melhor? Vou ter como é que eu vou dizer, a cabeça mais fria, né? Assim, sem muita agonia, sem muito aperreio, porque eu tenho minha família para fazer isso, eu tenho essas tarefas para fazer em casa, tenho trabalho para fazer, né? São coisas assim que vocês deviam pensar um pouquinho, né? Porque cada um aqui que realmente sabe de si, né? Mas vocês têm que levantar todas essas questões aí para seguir nesse ensino remoto, né? Eu sei, né? Entendo demais que não é fácil, né? Realmente, mas por enquanto é o que a gente tem, né? Então a gente tem de se virar aí do jeito que for melhor para cada um, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar? Quer falar alguma coisa? Vou projetar aqui então minha tela com as imagens das questões, tá? Mas se alguém quiser falar, pode falar. Diga, Maria Vitória. Essa questão, tipo, eu, pelo menos, a minha parte, tipo, eu estudei pra caramba, mas eu fico ansiosa demais. E eu tô ficando mais ansiosa com prova EAD do que com prova presencial. Aí, tipo, eu acabo errando besteira, por exemplo, a primeira, eu não li que era capacitor, entendeu? Eu só fiz ver que queria o DetaV e... Ou eu li e não prestei atenção, entendeu? E eu fico vendo o É, tempo diminuir, aí eu fico, eu vou pra. Eita, eu tenho que fazer. Eu acho melhor fazer logo a última, porque é aberta, eu tenho que mandar foto. A outra eu ainda posso chutar se não der tempo, não sei o que, fica nessa mistura, assim. isso é uma coisa muito, muito comum hoje em dia, sabe? Tendendo a isso também, né? Isso não é uma culpa de vocês especificamente, mas se isso atrapalha vocês, e de fato atrapalha todo mundo, de tentar fazer essa leitura mais rápida, que é como a gente lida com o celular, com essa informação, já que é muita coisa. A gente entra numa rede social e vai pegando os flashes assim, né? E vai passando, vai passando, vai passando e vai pegando os flashes. A gente tem que se policiar, porque a partir do momento que a gente tem de entender uma coisa, né, com mais detalhe, a gente precisa ler com mais atenção, né? Isso acontece todo semestre, né? E eu acho que até que eu estava pensando nisso hoje, inclusive, né, Maria Vitória, assim, eu acho que eu vou tentar pegar um pouco mais no pé em relação a isso, sabe? De botar questões que tenham coisas que a pessoa tem de ler e entender para poder conseguir resolver. Isso não quer dizer que é uma questão difícil, né? Como essa mesma que você citou, né? Não era uma questão difícil, era uma questão simples. Você até acertou os valores, mas você não acertou a questão porque não prestou atenção nesse detalhe, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque para um bom profissional, isso faz toda a diferença, né? Assim, a gente não pode, sei lá, depois se a gente fizer um projeto que um alguma coisa explodir, alguma coisa não der certo, a gente não pode dizer, eu não prestei atenção nesse detalhe, né? Não tem como a gente fazer isso, né? Então, a gente realmente tem que ser atento, né, nas coisas que estão relacionadas à nossa profissão, né? No nosso dia a dia, nas redes sociais, a gente vai continuar fazendo isso, né? Mas a gente tem que se policiar, né, para não acontecer no meio profissional, tá? Com certeza. Né? Pois é, pois vamos para chamar. Assim, eu gosto de botar essas coisas em questões, em provas, que é justamente para, assim, tentar, de certa forma, eu sei que não é a melhor forma, assim, porque vocês acabam perdendo nota, mas para chamar atenção para essas coisas, né? Porque eu sei que, às vezes, o professor fala, a gente não liga muito, mas quando a gente se depara com uma coisa que acaba, entre aspas, prejudicando a gente, né? Ou seja, uma nota mais baixa, a gente olha com outros olhos, né? Eu acho que enfim, a minha intenção é nesse sentido, né? De realmente educar para que a gente não caia mais nessas ciladas, certo? Sim, vamos lá. Então, vocês estão vendo, né? Aí, aqui tá, eu estou tentando projetar a primeira questão. Aí, essa primeira questão eu até consegui fazer, mas não sei se vocês chegaram a ver. Alguém ainda tem alguma dúvida, quer comentar sobre ela? Pode passar, então, dessa primeira? Só a segunda mesmo. Pronto, tá certo. Aí, como a Lamassa tava fazendo, aí ele descobriu que a segunda, o negócio, é porque, assim, acho que a senhora fez a questão em negativa, em sequência negativa, mas deu pra gente como positiva. Com a Porque impedância negativa? a sequência do circuito.
Porque Esse fazendo valor Z apareceu negativo para vocês em alguma situação? aberta. Desculpe, cortou um pouquinho, não entendi. A, Eu que... não entendi. a Desculpe, questão diga. de... Lembra que estava dando negativo? O que estava dando negativo o seu? Isso que eu lembro que você comentou, realmente. Até a potenciativa. Sim, entendi. A gente descobriu que era porque eu acho que não sei se foi intencional ou não, mas era se você fizesse sequência negativa, dava tudo positivo. Normal. Não, aqui era para considerar. Não, eu sei, positiva. Mas se você fizesse negativa, dava os valores positivos. Se eu considerasse negativo o quê? A Isso que eu não entendi. sequência. A sequência. Considerar a frequência negativa? Sequência? Aves. Sim, mas essa questão não é monofásica, homem? Não tem mais de uma fase, não, aqui. Não Oxe, então. entendi. Não, professora, a questão 6, eu tô falando. Eu só fiz um Ah, comentário adiantado. eu pensei que era isso que eu estava projetando. A gente vai falar da questão 2 agora, ou vocês não têm mais dúvida na questão 2? Não, eu quero que faça, só porque eu tava comentando um negócio adiantado. Ah, tá. E eu sei entender. Mas isso aqui só tem uma fase. Vou comentar então essa questão 2 rapidinho, tá? Eu vou mudar para a minha mesa agora, certo? Então, um instantinho eu vou ficar sem ouvir vocês. Espera aí, só um minuto. Ai, meu Deus, eu saí daqui do... Eu já ia entrar de novo aqui naquela sala que não tem ninguém, de que eu entrei naquele dia. Deixa eu... Eu não sei porque eu caí daqui, acho que foi quando a internet caiu. Pronto, vocês estão vendo e me ouvindo, né, agora? Sim. Obrigada. Pronto, então eu vou colocar aqui, né, a questão. Eu tinha comentado ela, mas realmente estava cortando muito quando eu estava falando na terça-feira. Pronto, aqui eu dava a impedância Z, que eu chamei, né, como vocês estão vendo aí, de Z fase U. Eu dava a tensão, aí da fonte VG eu dava mais informação, né? Eu dizia que o valor de VG era X fase 0 graus, volts, a potência dela era Y watts, e tinha um fator de potência de V, né, indutivo, tá? E eu queria saber qual era o valor dessa fonte de corrente aqui, né? Então, ó, eu ia basear nesse nó aqui. Se eu fizesse análise de malha ou qualquer um outro método para associar esses valores, dava certo também, tá? Mas eu achei que o mais simples seria usar as correntes de ramo mesmo, né? Então, aqui tem o IS, aí aqui a fonte VG, né? Ela vai gerar também uma corrente que eu vou chamar aqui de IG, e as duas vão se encontrar aqui e vão descer, que eu vou chamar de IZ, tá? Então, eu preciso achar, para achar IS, se eu conhecer o IZ e o IG, eu uso a lei de Kirchhoff aqui e acho quem é o IS. Aí, o que eu fiz? Para achar o IZ, a tensão VG e a impedância Z, ela está em paralelo, ou seja, VG é a tensão em cima de Z, né? Então, daqui eu posso usar a lei de Ohm diretamente, né? Então, o que vai ser o meu IZ? Vai ser a tensão VG, né, sobre a impedância Z. Aí, o VG eu tenho aqui, né, que vai ser X, fase 0 graus, e aqui vai ser Z, fase U, né? Então, isso vai ficar X sobre Z, fase menos U graus, né? Isso amperes. Então, esse aqui era o valor da corrente na impedância, certo? Até aí, tranquilo? Tá? Eu não estou vendo o chat, tá? Então, se alguém tiver algum comentário, abre o microfone, por favor, tá certo?
Pronto, a gente pode até analisar em que situação, não sei se foi aqui que você perguntou, acho que sua potência ativa tinha dado negativo, não foi, Maria Vitória? Não sei se foi aqui. Não, eu tava comentando da 6. Mas Ou da tu tinha 6 não, da falado, acho 4. que tu tinha falado da aula passada, mas era Eu da falei da questão 2 de também. reforma. A 2 é a Ah, que tinha mais dúvida, que tava dando 0. tá certo. Sim, era 0, então, tem razão que você falou. Pronto, eu já achei quem é essa corrente Z. Agora eu vou achar quem é o IG. O IG, eu tenho a minha potência ativa, tá? Aqui eu não tenho informação nenhuma de fase, né? Porque a potência ativa é um escalar, não é um vetor, não é um fasor, né? Mas eu sei que P é VI, né? Cosseno θ. Onde cosseno θ é o fator de potência que eu conheço, que é V. E aqui, VI são os módulos, tá? Então eu vou achar aqui o módulo da corrente IG. Tá? Depois eu vou achar a fase. Quem é o P? É Y, né? O valor do P era Y. O V é X fase 0, só que nessa equação só entra o módulo. Então, aqui é X. O IG, que é o que eu quero achar, que é o módulo, né? E o cosseno, que é V. Então, meu IG, o módulo de IG, vou até botar assim, o módulo de IG vai ficar Y sobre X vezes V. E quem é a fase desse ângulo? Eu sei que o fator de potência é indutivo, né? Então, aqui em V, se a minha tensão VG está no 0 grau, né? VG está aqui, né? No 0 grau. Se é indutiva, é porque a corrente está atrasada da tensão, né? Então, a corrente está atrás. E quem é esse ângulo aqui? O VG estando no 0 facilita, porque o ângulo do fator de potência vai ser o ângulo da corrente, né? Negativo. Então, o meu IG, ele vai ser Y sobre X, né? Vezes V. A fase vai ser o arco cosseno do fator de potência, só que negativo, né? Porque como ele está, como ele é indutivo, né? Ele é atrasado, ou seja, a corrente é atrasada da tensão. Então, vai ficar menos o arco cosseno do fator de potência, que eu chamei aqui de V, tá? Então, eu acho aqui a minha corrente na fonte. Aí, pronto, agora é só usar a lei nos nós aqui, né? Eu sei que o IS... Lembrando que também a lei nos nós aqui, como aqui são fasores, é uma soma fasorial, tá? A fonte de corrente está chegando, a de tensão também, a corrente, né? E está saindo o IS. Então, o IZ, né? Então, o IS mais o IG é igual a IZ, né? Aí eu acho quem é o meu IS. O IG eu calculei aqui e o IZ eu calculei aqui. Essa era a questão que tinha mais conta, né? E nem era tanta conta assim, né? Essa era a que dava mais... talvez tenha que pensar um pouquinho mais para poder encontrar esse ângulo aqui da corrente G, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão? Agora entendi. Agora, tipo, tava dando 0 quando eu tava fazendo por malha, mas eu acho que eu tava fazendo alguma análise errada, certeza. Porque realmente não é para dar 0. Como eu tinha falado para você, se você quiser que eu veja onde você errou, mande a imagem para mim da resolução, que eu dou uma olhadinha para ver onde é que está errado, tá certo? Se você não conseguir encontrar. Certo? Tá bem. Pronto, então, deixa eu passar aqui. Essa questão 3, alguém tem alguma dúvida? Eu também cheguei a comentar nela. Alguém quer que eu comente? Quer que ficou com alguma coisa que você entender nessa questão 3? Ou já viu depois como é que se resolvia? Tranquilo, então, a questão 3. E desse bloco aqui, qual era mesmo que vocês queriam ver? A questão 4, né? Porque aqui, lembrando que a gente tem um sistema delta-delta, né? Aí eu fornecia algumas coisas. Eu fornecia a corrente de linha IB e eu fornecia a tensão, que é de fase, mas é de linha também, né? Porque está em delta, é o VAB, né? Então, eu dava aqui o VAB. Vou botar assim. Eu dava essa corrente de linha e dava essa tensão de linha. A questão número 4, eu pedia a impedância. Alguém teve alguma dificuldade em como encontrar a impedância? Muita gente errou uma coisa, porque também isso, de novo, era uma questão relativamente simples, né? Porque a impedância está aqui, né?
desenhar aqui seria o gerador. A impedância está aqui. Então, a tensão em cima do Z eu já tenho. Eu tinha que achar essa corrente. Aí, você tinha de fazer a conversão de linha para fase, só que, quando você usa IB, lembre que o A está para AB, o B está para BC e o C está para CA. Então, quando você usa aquela equação, por exemplo, o I de linha igual raiz de 3, I de fase menos 30 graus, se o I de linha é A, aqui é o AB. Muita gente disse que aqui era o I de linha, era o IB e aqui era IAB, né? Essa questão, quem fez isso, só considerei 2 décimos, tá? Porque é uma coisa conceitual, e essa questão era só fazer essa transformação. Então, eu ainda considerei 2 décimos, né? Enfim, mas o conceito era justamente, a questão era justamente para isso, para a gente ver a migração de uma corrente de linha de uma fase para a corrente de fase, né, estando em outra fase, né? Esse era o objetivo da questão, tá? Então, essa questão 4, alguém não entendeu alguma coisa, quer que comente? E a questão 5, então? A questão 5 era para desenhar o triângulo de potências, né? Alguém teve alguma dificuldade em encontrar o triângulo? Ou não entendeu alguma coisa? Esse aí foi o que eu achei pelo menos negativo. Sim, o PEI, né, que você diz? É. Tá, então vamos ver aqui. Aqui, basicamente, eu precisava encontrar, se eu achasse a potência complexa, né, com módulo e fase, aí eu passava para real imaginário, já tinha a parte real, que era a potência ativa, a parte imaginária, que era a potência reativa, né? Então, eu acho a forma mais simples de a gente achar a potência complexa, mas podiam ser feitas de outras formas, tá? Bom, aqui, quando eu fosse calcular na letra A, né, eu já teria encontrado, né, eu já tenho o VAB, e eu teria de achar o IAB, né? Fazendo isso, né, por exemplo, eu vou fazer genericamente, né? Deixa eu escrever aqui como é que está o IB. O IB está X fase Y, e o VAB está Z fase U, certo? Bom, aí, para usar aquela fórmula, aqui tem que ser IA, né? Então, aqui eu tenho IA, o IB tá para cá. E aqui está o IB, né? Vai considerar a sequência positiva. Então, se eu tenho o IB e quero chegar em IA, eu vou caminhar no sentido positivo, né? Então, eu vou andar mais 120. Então, o IA, em função de IB, né, vai ficar IB mais 120. Vai ficar X, Y mais 120 graus, né? Esse seria o valor de A. Aí, quando eu jogasse na minha equação lá, o I de linha é raiz de 3, I de fase menos 30 graus, o I de fase, né, se o I de linha eu vou considerar o IA, o I de fase é justamente o IAB. Então, vai ficar o I de linha, vai ficar X, fase Y mais 120 graus, dividido por raiz de 3, fase menos 30 graus, né? Então, vindo para cá, o IAB, né, vai ficar, vou deixar assim mesmo, X sobre raiz de 3, e a fase vai ficar Y, aqui vai ficar mais 120, menos 30, então vai ficar mais 150 graus, né, amperes. Então, esse seria o valor de IAB. Aí, aqui baixaria que eu fizesse, né, a potência complexa, né, vai ficar, aqui eu quero a potência trifásica, né, então 3, V de fase, I de fase, conjugado, né. Então, aqui vai ficar 3 vezes. O V de fase, eu vou usar o VAB, né, que eu já tenho, que é Z, fase U. O I de fase, vou usar o IAB também, né? Aí vai ficar X sobre raiz de 3. E a fase é conjugada, vai ficar menos Y menos 150, né? Então, esse S aqui, ele vai ficar igual, deixa eu ver aqui. Se eu racionalizar esse raiz de 3, vai ficar raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, né? Então, raiz de 3 sobre 3, ZX. E a fase vai ficar U menos Y menos 150 graus, né? Volt ampere. Bom, aí aqui realmente a gente tem de ver cada prova. Faça o seguinte, por favor, Maria Vitória, veja os seus valores para ver se isso aqui tem como dar negativo, porque
Em que situação isso aqui daria negativo? Se esses ângulos aqui, né? Se o ângulo desse S, ele desce ou no segundo ou no terceiro quadrante, né? Porque aí a parte real daria negativa. Mas, pelo menos assim, eu tento sempre Não, fazer... o meu S, então, é isso que eu achei estranho, sabe? Porque o meu S ele não deu negativo. O meu, Então, quando tá... eu converti, você pode ter usado uma calculadora e fez direto e ela fez errado. Porque, olha só, quando você faz por ângulo, o seu U era quanto? U é a fase da tensão VAB. O seu U era quanto? Você lembra? Você tem como ver? é porque eu achei o V de fase direto, mas tipo, o V de fase eu Não, botei. o que o problema deu? O problema no o anunciado. Não tem o VAB Ah, é igual. Fase tá. U é quanto? Era 61. 61. O Y é a fase da corrente IB. Quanto era a sua fase da corrente IB? Ah, não, perdão, desculpa. O 61 era da IB e o 147 era do VF. 61 menos 150. Ó, esse ângulo aqui vai dar no quarto quadrante, né? Ah, então pode Porque, ó, ser isso, né? né? Então, não tem como. Se o S, né, tá aqui, ó, o S vai dar aqui, no quarto quadrante. Então, a parte real dele vai ser positiva, né? Eu tomei o cuidado de fazer essas variações aqui de tal forma que esses ângulos descem sempre, eu acho que até todos no quarto quadrante, se não me engano. Mas, enfim, eu tomo cuidado para que não... Mas, claro que eu podia ter errado alguma coisa e ter caído em alguma situação que desse negativo. Mas não era o teu caso, tá? É porque quando eu boto na calculadora, toda vez ele me dá um ângulo negativo. Mulher, será que não tá... Ele não está confundindo radianos com grau, não? Não, tá em degrees aqui. E quanto foi o ângulo que você botou aí? 280. Ou 280 não, desculpa, 208. 208. Aí você botou o cosseno e ele deu negativo. Eu tinha que pegar o cosseno. Ah, calma. Porque isso foi da minha impedância. Minha impedância ficou com esse ângulo. Certo, mas assim, de qualquer forma, a calculadora, quando você puser 208, tem de dar um cosseno positivo, senão a calculadora está fazendo errada. Se tiver em graus mesmo, né? Eu vou tentar fazer aqui de novo pra ver. Veja aí, qualquer coisa daqui a pouco você me diz de novo, tá? Bom, pronto, aí vocês montavam aqui, né? Aí tinha a potência complexa, quando mudava para real imaginária, a parte real era a base do triângulo, que era o P, né? A gente ia desenhar o triângulo. Aqui seria o P seria a parte real, o que é a parte imaginária, e esse ângulo θ é justamente esse ângulo aqui. Deu negativo, professora. De novo. Tu bota na calculadora 208. Eu boto 4, o valor, é porque dá o valor de S, né? Aí deu 4.447,77. Aí Sim, eu você está boto. dizendo a conversão, a parte real do negativo. Aham. Não confie na sua calculadora, ela não está fazendo certo. Ai, meu Deus. Passa na mão e, de repente, assim, mude, veja o que é, como é que você tem que entender o que ela está fazendo. De repente, está em degrees aí, mas ela está calculando em radianos. Faça, bote um valor lá, sei lá. Pronto, quando você bota assim, deixa eu ver aqui, quando você bota fase, tipo menos 45, vai ser... Quase menos 45. Não, o que eu queria contar ele positivo, né? Vai ficar 360, 320, não, 320, 315, né? Bota aí fase 315, para ver quanto é que ele dá. Dá 0,7071 e a Tá fase. certo. Tá certo, porque é justamente ó, positivo, né? Parte real. Isso. Aí como é que dá certo aqui, ó? É isso que eu não sei, mas eu fiz a mesma coisa. Quanto é mesmo o seu ângulo que você tá fazendo? 208. Porque 208 cai aqui mesmo, a calculadora tá fazendo certo. Esse ângulo aqui seu dá 208 quando você faz? Sim. Mas como, mulher? Ó, aqui vai ficar, ó, 147 menos 150, menos 3. Aqui vai dar menos 64. O seu ângulo tem que dar menos 64. Mas Aí, não é justamente... o. Mas é porque meu ângulo da corrente. Ai, meu Deus. Não. Quer dizer. Ah, é porque.
Ah, tá. Faltou eu não botei o conjugado. Tá diferente? Porque Eu vi isso agora aqui tem que valer para todas as provas, né? O Não, vermelho é o que eu botei com seus valores. eu vi agora que minha corrente tem a fase positiva e eu não. Eu acho que eu pensei que a minha corrente tinha negativa na hora fazendo, porque eu não botei o conjugado dela negativo. Ah, entendi. Ah, então entendi. Aí realmente vai dar diferente mesmo. Eu vou fazer agora com a corrente Tá, negativa. veja aí. Mas todo mundo entendeu como montar esse triângulo aqui nessa questão ou alguém ainda ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte ainda? Para a gente discutir. Nada? E a questão 6. A questão 6, eu queria, né, que vocês partissem dessa configuração delta-delta e montassem a configuração y-y. Né? A rigor, quando a gente diz isso, a gente quer manter os mesmos valores de linha, tá? Então, para isso, a impedância era tranquilo, né? Porque a impedância em delta, né, é 3 vezes a impedância em y, então bastava pegar essa impedância, né, e dividir por 3. A fase, se eu quero manter essa tensão de linha numa configuração y, basta relacionar o I do delta, que é o I do Y, né, que é o I de fase, né, com o I de linha, o V, né, o V de fase, né, que do delta, do Y, deixa eu desenhar, eu tô me enrolando aqui. Né, então, a gente quer migrar para YY, né? A impedância, ok, né? É só pegar a impedância e dividir por 3, né? É Z de delta dividido por 3. E o valor aqui, por exemplo, da fase A, né? Eu vou pegar o VAB e vou fazer aquela relação entre linha e fase. V de linha igual raiz de 3, V de fase 30 graus, né? Então, essa relação aqui vai me dar a relação entre essa tensão de fase VA e a tensão de linha VAB, que essa tensão de linha VAB é justamente essa mesma que eu quero manter, que é a tensão do delta. Então, por isso que essa tensão aqui é o V do delta, né? O contrário. Essa tensão de linha é a tensão do delta, e essa tensão de fase é a tensão do Y, né? Então, a gente consegue migrar dos dois sistemas fazendo essa correção aí. Eu tenha sempre os mesmos valores de linha, porque assim o sistema não percebe a diferença, né? Se a gente troca essas configurações, tanto da fonte quanto da carga, certo? Mas alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Nada? Sobre a Professora? prova. Pode falar, Lamartine. Tô escutando bem, que eu tô no ônibus aqui, ó. Tô sim, tô ouvindo. Se eu prestar bem atenção, eu escuto, entendo. Tá, pode dizer. Professora, a minha dúvida é o seguinte, tem como a senhora fazer o diagrama fasorial da sequência positiva de V de AB, V de BC, V de CA? Só para me tirar uma dúvida aqui. Peraí, o diagrama fasorial de qual tensão, das tensões, é que você quer? Isso, da sequência positiva das tensões de V de AB, V de BC e V de CA. Sim, entendi. Como relaciona elas, ou os valores delas? Como relaciona ela no diagrama? O A é aquela... Sei. É o que eu falei para vocês. O A tá para AB, o B tá para BC e o C tá para CA. Se por um acaso o VAB estiver aqui na fase 0, né? O VBC vai estar menos 120 graus. Tá aqui BC só. E o CA, né, aqui partindo de AB, vai estar a mais 120 graus, né? Isso aqui não quer dizer que a tensão AB vai estar no 0. Não, aqui eu estou falando relativamente. Se isso aqui tiver girado, né, se o VAB, por exemplo, tiver em 10 graus, tudo vai estar girado 10 graus. Aqui é só para a gente ter uma ideia da relação de um com o outro, tá? Aqui eu botei, ó, AB, BC e CA, não botei nem V nem I, porque isso vale para a tensão e vale para a corrente também. Era isso ou você queria ver os valores, Lamartine? Então, nesse caso, na sequência positiva, o BC ele vem depois do AB, não é isso? Tipo, o sistema está girando, né? É um horário. Isso. Considera que o observador aqui, né? Isso, ele está aqui parado, está girando assim, eu vejo o AB, depois eu vejo o BC. Então, no caso, o V de BC, ele vai ser o V de AB. Eu conheço.
menos 120 graus, não é isso? Exatamente. Pronto. Se eu quero partir de AB para chegar em BC, eu tenho que andar 120 no sentido contrário, no sentido negativo, né? Se eu conheço Sim, o AB, entendi. vou partir dele, né? Quero chegar aqui, eu tenho que andar menos 120. Pronto, professora. A minha dúvida é o seguinte, porque na questão 4, a senhora pedia na sequência positiva, não é isso? Certo. Sendo que eu fiz na sequência positiva nesse esquema aí. E o ângulo da impedância, ela dava no terceiro quadrante, como está dando também no de Maria Vitória, é isso, Sendo que quando eu fiz na sequência negativa, trocando a posição, né, do V de BC com V de CA, as respostas elas bateram com o gabarito. Aí, tipo, como a 5, ela depende da... Eu tenho de ver o seu caso, assim, porque, como é? Se você está dizendo que se você considera essa sequência aqui positiva, o ângulo da impedância dá no terceiro quadrante, é isso? Isso, como deu no de Maria Vitória, de Maria deu 208, né? O meu deu 195. Eu acho que tem um erro aí, eu acho que essa impedância não dá isso, não. Aí, se eu faço na sequência negativa, aí o valor bate. Tipo, trocando a posição do V de BC com o V de CA. Entendi, aí bateu. Mas não, ela positiva, ela vai dar no primeiro ou no quarto quadrante. Na verdade, eu acho que dá no quarto quadrante aqui. Agora, é o seguinte, porque eu estou dizendo isso por quê? Porque, como de novo, os valores que eu fiz aqui para variar, todas essas impedâncias estavam no primeiro quadrante. Por isso eu estou achando estranho. Você fez a conversão, porque, como eu disse, muitas provas, a maioria, inclusive, fez assim, o I de linha, deixa eu apagar aqui. O I de linha, né, igual raiz de 3, I de fase menos 30. Muita gente botou aqui I de linha, o IB, e aqui botou o IAB. Se fez isso, está errado. Né? Porque o IB eu relaciono com o IBC. Eu não sei se você chegou a cometer esse erro, realmente eu não lembro, mas você lembra se você fez certo isso? Sim, professora. Eu posso enviar aqui o meu gabarito no grupo aqui, para a senhora verificar, analisar? Porque eu ainda não deixa se quiser, eu posso enviar aqui. Como é específico, assim, a gente pode, de repente, tratar isso na vista de prova, tá certo? Se for uma coisa, se realmente acontecer isso. Mas se a gente fizer isso com a sequência positiva, né? Você não fez nenhum erro e deu negativo, ou deu essa impedância lá no quarto quadrante, terceiro quadrante, no terceiro quadrante, a gente pode ver. Eu posso realmente reavaliar você fazer na sequência negativa, mas eu acho que você deve ter cometido algum erro, porque, assim, claro que eu também posso ter cometido na hora de variar os parâmetros, de descuidar em algum deles, mas eu testo tanto essas provas antes, assim, esses valores, que eu acho pouco provável, tá? Mas, claro que pode acontecer. Aí eu vou corrigir, aí você vai na vista e a gente discute, se for o caso. Né? Você falando, eu já dou uma olhadinha para ver né, se realmente na sua prova se batia, se o valor dava no terceiro quadrante mesmo. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. Nada. Alguém mais, pessoal, em alguma das questões da prova? Para a gente passar para as instalações. Ou alguma questão, ou algum comentário geral sobre a prova, se alguém quiser fazer. Certo? Deixa eu tirar essa projeção. E vou abrir aqui, sim, vou projetar aqui o... Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Ainda há pouco, agora à tarde, né? Na verdade, eu coloquei o roteiro do laboratório 4 no CIGA, né? Que tem a ver com esse assunto de instalações, certo? O prazo para vocês me entregarem é uma semana, né? Na sexta-feira da manhã, uma semana, né? O mesmo esquema dos laboratórios. Vão entregar uma espécie de relatório,
tá? E o vídeo, né? Tem todas as instruções bem direitinho lá no roteiro. É interessante que vocês deem uma olhada depois para a gente tirar as dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas amanhã ou no fim de semana, vão colocando no fórum, tá? Que eu me comprometo todo dia a dar uma olhadinha no fórum, mesmo sábado, domingo, eu dou uma olhadinha para a gente não deixar acumular essas dúvidas aí do projeto, tá? De instalações, eu vou falar só em linhas gerais, né? Esse laboratório 4. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão primeiro fotografar o quadro de distribuição da sua casa, né? Para a gente ver quantos circuitos tem, né? Uma forma de eu também acompanhar se o que você fez está correto ou não, tá? Aí você vai precisar desenhar uma planta baixa da sua casa, né? Se alguém morar em uma casa que tenha mais de um pavimento, tiver térreo, primeiro andar, alguma coisa assim, um sobrado, por exemplo, não precisa fazer da casa inteira, faz só do pavimento, né, do piso que tiver a cozinha, tá? Só precisa fazer desse pavimento. E, na verdade, vocês vão fazer um laudo, né? Tem 2 perguntas que eu quero que vocês respondam, né? Tem umas etapas lá, mas, basicamente, vocês vão ter que fazer um relatório, que é um laudo da instalação da sua casa, tá? Vocês vão dizer, a instalação não atende a norma nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E eu pergunto, né? A outra pergunta é como é que você faria para corrigir isso? Como é que seria o correto, né? Aí vocês vão ter que explicar isso nesse relatório, né? E vai fazer um vídeo mostrando também as etapas que vocês fizeram, porque vocês vão ter que reproduzir de uma forma simples o projeto da casa de vocês, tá? Aí vão precisar fazer uma tabelinha, tentar identificar quais os circuitos tem quais cargas, né? No roteiro eu também dou umas dicas de como fazer isso, tá? Lá tem todas as orientações para vocês irem fazer, mas, né, eu sei que vão surgir algumas dúvidas, né? Se for uma coisa mais rápida, coloque no fórum, né? Que aí eu vou tentar responder com mais agilidade, tá? Senão se eu ver que tem muita dúvida, a gente pode marcar um horário para eu tirar essas dúvidas, senão a gente tira o que ficar para terça-feira mesmo, tá certo? Mas tentar se organizar para a gente conseguir fazer tudo bem direitinho, tá bom? Aí nessa aula de hoje, né? Quer dizer, que era a aula 19, né? Que era para ter sido na terça-feira passada. Né? Então, eu coloquei aqui um vídeo falando das principais. Uma parte bem introdutória também, né, na verdade, sobre instalações elétricas. E aqui, basicamente, eu explico como vocês chegam a essas tabelas, né? Que é o que vocês vão precisar fazer, tá? Porque as etapas do projeto, né, como vocês viram aí no vídeo, né, primeiro vocês vão fazer o levantamento de cargas, né? Aí, no caso do laboratório, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão só identificar quais cargas você tem na sua casa, né? Então, se não tiver no quadro de distribuição especificado, por exemplo, que tem a capacidade do circuito de tantos amperes ou, né, tal potência, então você pode assumir, né, que é o que normalmente é padrão para os projetos, que aquele circuito tem uma capacidade máxima de 10 amperes, tá? Com exceção de chuveiro, né, que aí você tem que ver no chuveiro qual é a capacidade dele, tá? Quanto é que ele demanda de corrente, assim você vai saber qual a potência daquele circuito, certo? Então, tem esses detalhezinhos que vocês vão, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão percebendo, né? Então, tem esse vídeo, a gente se baseia muito nesse material aqui, desse grupo aqui, o Prismia, né? É um fabricante, mas ele traz esse material de uma forma bem didática, né? Por isso a gente gosta de usar, porque traz de uma forma simples. Então, nessa primeira parte, né? Basicamente engloba as páginas de 14 a 37, tá? Esse primeiro vídeo aqui tem esse assunto aqui dentro, tá? E esse outro vídeo, né, eu mostrei um exemplo de como montar essas tabelas, né? São as 2 tabelas, uma que você vai definir nos cômodos da sua casa, né? Um metro quadrado, né? A área e o perímetro, porque a partir da área e do perímetro que vocês vão ter noção de quantos pontos de luz, qual a potência de iluminação, quantos pontos de tomada, né, a potência de tomada, muda-se essa potência muda se for na cozinha, por essas regrinhas baseadas na norma. E eu disponibilizei também para vocês essa norma, né, NBR 5410, que é a que define as regras, né, as leis para as instalações de baixa tensão, que é o nosso caso, né, das nossas residências, certo? Bom, aí tem esse exercício, né, que era basicamente para montar as tabelas, né, para vocês praticarem um pouquinho, para ver como é que funcionava. Do vídeo aqui, do material, alguém teve alguma dúvida, alguém não entendeu alguma passagem?
quer comentar alguma coisa sobre essa primeira parte aí de instalações? Tipo, professora, na minha casa tem aquela parte da escada que você falou que tem o two-way no vídeo. Isso, é um interruptor paralelo. Como é que eu faria a... Passaria o fio, no caso, e passaria a fase e tal? Porque Sim. Você não explicou essa parte no vídeo. Ótimo, vou falar. Isso aí tem a ver com o aula 20. Eu explico já. Me lembro se eu esquecer, tá certo? Quando eu abrir o próximo roteiro, a gente fala disso, tá certo? Então, tipo, eu não faço laboratório, então eu não boto essa parte na planta? Né? Desculpa, cortou, eu não entendi. Digo, é interessante que você coloque como está, e você coloque e reproduza a planta como realmente está. Se tem um trio, é interessante que você coloque sim, tá certo? Só porque você falou que vai... tá, dá tempo. Na terça, né? Que vai dar. Não, já, vou falar já. Tá. Né? Mas dessa parte das tabelas, alguém tem alguma dúvida? É meio que uma receita de bolo, assim, você segue, né, as regrinhas, não tem muita coisa para variar, não, tá? Mas, né, claro que a gente pode discutir aí, ver alguma pendência que tenha ficado aí no vídeo, né? O que é que vocês me dizem? Tá tranquilo, então, para montar essas tabelas? Professora, o vídeo da senhora explicou bem. É só seguir realmente o que a senhora diz no vídeo e não tem erro, não. Só se errar alguma conta, alguma besteira assim, mas tá certo. Pronto, ótimo. Né? Mas se alguém tiver alguma coisa desse, que esse roteiro basicamente era isso, né? Eu mostrava lidar com essas tabelas, né? Claro que inseria alguns conceitos e tal, e pedir para vocês fazerem as tabelas para essa casa aqui, né? Uma casa simples, né? Simples e também porque eu vou ter as dimensões pequenas para não dar coisa muito grande, tá? Então é tranquilo. Mas assim, por mais que realmente seja fácil, seja tranquilo, assim, é interessante que vocês tentem fazer, né? Que aí sim é quando vocês vão perceber as dificuldades, tá? Aí aqui eu coloquei alguns vídeos extras que eu achei na internet, que eu achei bem interessante, né? Como determinar os pontos de luz, as tomadas de geral, né? E fala aqui um pouquinho de tomada de uso específico e tomada de uso geral, né? Achei interessante esses vídeos para complementar, caso não tenha ficado claro alguma coisa, certo? Bom, eu vou passar para o outro roteiro, mas se alguém lembrar de alguma dúvida desse primeiro roteiro, pode falar também, né? Aí, nessa segunda parte, eu já mostrei como é que fariam as ligações, né? Como é que ligar as lâmpadas, ligar... Professor, pode falar. Eu tinha tirado uma dúvida com o monitor sobre a parte de quando eu fui colocar o meu corredor. Colocar o perímetro e a área. Para colocar o quê? O corredor? Sim, certo. Sobre o corredor. Aí, na planta, ele forma um L. Aí eu coloquei o meu corredor como se ele tivesse parede com a minha cozinha. Um pouco acima da porta. Tipo, ele ficou com... Deixa eu ver aqui a área dele. Corredor 2,88. Aí eu perguntei a ele se eu tinha que fazer como se fosse um L. Aí ele disse, não, como você é o projetista, você quem coloca o corredor onde você achar melhor. Se você quiser, você pode considerar o corredor como um cômodo, tá? Mas se você quiser anexar a sala, por exemplo, também pode, né? Só ter cuidado, assim, se você anexar a sala, né? Quando você for colocar a potência de iluminação, lembrar que ali tem pelo menos um ponto de 100 volt-ampere, né? Sim. Mas realmente, assim, não faz muita diferença, não, né? Porque você sabe que é um corredor, então você não vai encher de tomada ali, né? No máximo, pôr uma, de repente, para um aspirador, se o corredor for longo, alguma coisa assim, né? Sim. Tá bom. Obrigado. Certo? Nada. Bom, aí, voltando para o roteiro 20, né? A gente... eu mostrei aqui, né? Como fazer as ligações de interruptor, de tomada, de lâmpada, e mostrei um exemplo que eu achei que ficou bem detalhado, é um trabalho danado para fazer, mas eu achei que ficou interessante para ajudar vocês um pouquinho mais, né? Que é de colocar passo a passo, né? Fui botando um grupo de coisas aí, explicando, né? De como montar realmente o diagrama unifilar, né? De colocar, distribuir os pontos de luz, os eletrodutos, e passando os condutores, né? Mostrar que
eu só vou ter um condutor de proteção por eletroduto, não tem necessidade de botar mais de um, né? Até porque o ideal é que seja uma malha realmente que cubra a casa inteira, para que essa corrente, em qualquer ponto que ela tenha alguma fuga, escoe com bem facilidade, né? Então, basicamente, foi isso, essa segunda parte aí desse roteiro de instalações, né? Assim, o vídeo explicava isso, né? Que, de novo, o material do Prisma, e agora a gente, nessa segunda parte, engloba basicamente das páginas de 40 a 90. Depois da página 90, né, tem uma coisa que realmente é relativamente importante nos projetos, mas a gente não vai se ater muito a isso, que são os fatores de demanda, tá? Que o fator de demanda é basicamente assim, a ideia é que a gente projeta uma casa, por exemplo, para ter tantas tomadas, tanto de iluminação, e só que a gente sabe que a gente nunca vai ter tudo ligado ao mesmo tempo, né? Então não tem muito sentido a gente projetar a nossa instalação de tal forma como se tivesse tudo pudesse ser ligado ao mesmo tempo. Aí a gente usa esses fatores de demanda que tem a ver, se a casa é maior, né, é menos chance ainda de estar tudo ligado, né? Uma casa bem pequenininha, de repente, às vezes pode até acontecer. Mas aí tem alguns fatores que fazem essa correção, mas a gente não vai se preocupar com esses fatores de demanda, né? Eu queria só mencionar para vocês saberem que isso existe, mas porque a gente, na verdade, não está fazendo um projeto elétrico, não vê nessa disciplina como fazer um projeto elétrico completo, até porque nem daria tempo, né? Mas só para vocês terem noção, né? De repente conseguir até consertar alguma coisa em casa, identificar alguma coisa, né? Por que está errado, como consertar, né? A ideia seria dar essa noção básica realmente para vocês, certo? E aqui eu pego o mesmo exemplo nesse roteiro, tá? E dou continuidade. Aqui vocês já calcularam as tabelas, né? Então seria justamente reproduzir aquilo que eu fiz lá no exemplo para vocês, né? De posicionar o quadro de distribuição, botar os eletrodutos, né, os pontos de luz, o ponto de tomada, alimentar, né, com os circuitos, tá? E desenhar o quadro de distribuição, né? Não esquecendo da legenda, né, como eu mencionei lá, a legenda é bem importante, né, que ela esteja junto com a planta, né? Porque, de repente, a gente tem alguma dúvida em relação a algum símbolo, ela já está ali, certo? Aí, em relação ao interruptor, né, que Maria Vitória tinha me perguntado. Quando a gente tem, eu vou botar aqui a fase e o neutro, eu vou fazer só com a fase e o neutro, lembrando que, no caso de uma lâmpada, é interessante que a gente leve a proteção para a lâmpada, tá? Eu não vou botar a proteção aqui. Vou botar aqui a fase de vermelho mesmo, né? E aqui o neutro e azul, tá? A gente viu uma lâmpada simples, né? Vou só recapitular. Uma lâmpada simples, como é que a gente faz? Vou fazer de preto. Uma lâmpada simples, né? A gente tem a lâmpada, né? E tem aqui o interruptor. Como é que a gente faz? A gente vai levar a fase para o interruptor, né? O neutro para a lâmpada. E entre um e outro, a gente usa o retorno, né? Vou chamar de R aqui, né? Então, com isso, quando o interruptor está fechado, a gente faz com que chegue a fase e o neutro em cima da lâmpada. Se o interruptor está aberto, né, só chega o neutro, não tem caminho para a corrente, a lâmpada vai estar apagada. Certo? Esse é o interruptor simples. No caso do interruptor paralelo, que é o three-way, ele é um dispositivo, ele chama three-way porque ele tem 3 terminais, tá? Para ligar uma lâmpada, a gente vai precisar de 2 deles, né? Que é quando a gente tem na escada, a gente tem um three-way embaixo e um three-way em cima, né? Por exemplo. Então, vamos supor aqui que eu vou botar aqui um interruptor. O three-way, ele é assim, ele tem 3 terminais. Eu vou até desenhar maior aqui para eu explicar, depois eu apago. Aí, como é que funciona o three-way? Ele é assim, de por fora ele parece um interruptor normal, né? Então, você liga aqui. Vamos supor que ele esteja assim, né? Aqui eu vou fazer minha ligação. Vamos supor que ele esteja assim. Se eu aperto nele, ele muda de estado. O estado dele vem para cá. Ele vem assim. Se eu aperto nele de novo, ele vem para cá. E assim sucessivamente. Eu aperto, ele vem para cá. Eu aperto, ele vem para cá, tá? É three-way porque ele tem 3 terminais, certo? Então, vou botar aqui como é que a gente vai fazer essa ligação. Aí, digamos que eu tenho aqui, né, o meu three-way. Aí eu tenho de usar 2 three-ways, né, como eu já comentei. Vamos supor que ele esteja assim. Que é o outro terminal, Tá? E aqui está a minha lâmpada. Então, a lógica de levar a fase para o interruptor se mantém, né? Então, eu escolho um dos 2 three-ways e levo a fase. Vou levar para cá.
certo? Levei a fase. E o neutro, né, eu vou levar para a lâmpada. Eita, preto. E o neutro para a lâmpada, da mesma forma. E de um three-way até a lâmpada, eu vou usar um retorno. Aqui a gente vai usar mais de um retorno. Vou chamar de R aqui, um retorno. E aqui, entre os dois interruptores, eu preciso levar 2 retornos também. Aqui um retorno e aqui um retorno. Porque, olha só, não sei se dá para vocês verem bem, mas se vocês observarem aqui, ó, do jeito que está aqui, a lâmpada está apagada, né? Por quê? Vamos supor, vamos simular um caminho para a corrente aqui, né? Vem a corrente pela fase, chega aqui, vem por aqui, só que chega aqui está aberto. Dá para vocês verem? Eu não estou vendo o chat, mas se não der para vocês verem, me avise, tá certo? Que eu tenho que fazer maior. Chega aqui, tá parado. Mas digamos que eu vou apertar esse interruptor, ou seja, ele vai passar daqui de baixo para cima. Então, ele vai sair daqui, vai vir para cá. Aí agora essa lâmpada está acesa. Por quê? Porque aí o caminho da corrente, ó, eu tenho como fornecer esse caminho fechado para a corrente, tá? Se eu apertar nele de novo, ele vai vir para cá, vou abrir de novo. Ou então, se eu apertar esse outro, ele está aqui, né? Se eu apertar, ele vem para cá. Então, ele vai vir para cá, ó. Quando eu faço isso, eu abro o circuito. De novo, a corrente vem para cá, vem por aqui, chega aqui, está aberto, né? Então, se eu apertar qualquer um dos dois, eu ligo, né? Se estiver desligado, e eu desligo se estiver ligado, né? Eu mudo o estado apertando qualquer um dos dois, né? Então, é assim que funciona o three-way, tá? Alguma dúvida? Não, professora, ficou claro. Ficou claro? Tem alguns lugares, por exemplo, assim, claro que em casa é mais difícil, mas, digamos, um salão de convenções, né? Você quer ter o controle de todas as lâmpadas em mais de uma porta, em 3, 4 portas, né? Enfim, é comum também fazer um quadro geral e desligar tudo, mas se você quiser pôr em mais de 2 portas, aqui você só consegue 2 com three-way. Se você quiser pôr em mais do que 2, você vai usar 2 three-ways da mesma forma. E tem um elemento chamado four-way, né, que é um interruptor, ele é paralelo também, mas ele é um pouquinho diferente. Ele tem 4 terminais, ao invés do three-way. Aí ele funciona como? O estado dele é assim, ó. Ou ele tá assim, ou então, quando eu aperto, ele cruza, né? Então, quando eu também tem só um botão, né? Eu aperto, ele vem para cá. Fica, esse liga com esse liga com esse. Quando eu aperto de novo, ele cruza. Esse liga com esse liga com esse. Porque aí, assim, eu consigo acionar da mesma forma, apertando qualquer um dos 3, né? Do jeito que tá aqui, tá desligado, né? Porque a corrente vem por aqui, aí sobe aqui, ó, tá assim cruzado, né? Aliás, tá ligado, né? Vem por aqui, vai aqui para cima, tá ligada a lâmpada. Se eu apertar ele, e ele passar a ficar paralelo aqui, ó, o que acontece? A corrente vem por aqui, chegou aqui, morreu, né? Mas se eu apertar esse aqui agora, aí ele vem para cá. Aí a corrente vem por aqui, ó, aí consegue passar, né? Se eu apertar esse, mesma coisa, eu vou botar aqui para cima, eu vou abrir, né? Se eu apertar esse aqui agora, vai ficar assim. Aí ele depende dos outros, então, para funcionar. Não, na verdade, assim, a dependência dele com os outros é a mesma dependência desse com esse no three-way. Ou seja, se eu apertar nele, eu mudo o estado da lâmpada também. Assim como eu apertar nesse ou como eu apertar nesse. Os 3 vão ser iguais, né? Se eu apertar em qualquer um deles, eu mudo o estado, entendeu? Não, mas eu entendi. É porque, tipo, se a pessoa... Ah, tá. É que eu fiquei imaginando se o da ponta direita tivesse do outro jeito, aí você não conseguiria ligar, mas aí eu vi que... Né? Então, aqui, sempre funciona. É bem engraçado, é interessante, né? Quem teve essa sacada, eu acho legal essas coisas, que relativamente é uma ideia simples, né? Mas que eu acho daí a você ter essa ideia que é difícil, né? Mas, enfim. Mas, assim, é só uma questão de curiosidade, a questão do three-way, né? O three-way é mais comum para as nossas casas, para uma residência, né? Na verdade. Certo? E aí, alguém teve alguma dúvida nas ligações, ou em mais algum ponto, em alguma questão mais? O ideal é que vocês tentem fazer esses exercícios
processo como ele deve ser, eu acredito que fique mais fácil para você identificar o que está errado, né? Do que você partir, né, sem saber direito, tentar identificar o que está errado, né? Mas, enfim, fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat a planilha para a lista de presença, tá? Coloquei aí, tá? No chat. Deem uma olhadinha. Mas alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre as instalações elétricas? Do que a gente viu nessas aulas assíncronas? A minha dúvida era mais sobre, que eu ia perguntar sobre o fator de demanda. Quantos por cento a senhora usou no da senhora lá? Eu acho que foi 63. É porque realmente, para eu explicar ali, ficava meio ruim no vídeo, mas depende de alguns fatores. Deixa eu abrir aqui o Prisma, que eu te mostro. É simples, é uma tabelinha, você pega lá os valores que deu, aí compara e tal. É simples. Que eu tinha olhado no site, se eu não me engano, sobre esse negócio de fator de demanda. Aí eu fiz no meu aqui, aí eu coloquei como se fosse 65%, sendo que uma das minhas dúvidas era em relação ao quê? Porque tava falando sobre a contagem eu acho que era de objetos eletrônicos, uma coisa assim, que iria afetar nesse fator de demanda. Na verdade, assim, são vários fatores de demanda ao longo do projeto, sabe? Mas, como eu falei, por isso que eu não queria entrar tanto nesses detalhes, que era para... Porque, assim, a gente não... É muita coisa, se for entrar, é muita coisa, entendeu? Não tem como a gente ver aqui. Mas, olha só, o da proteção, né? Que eu usei lá, né? Cadê aqui? Pronto. Primeiro aqui, né? Eu somei a minha potência toda, né? Aqui deu 6.000, esse exemplo dele aqui, deu 6.600 watts, tá? Somou iluminação com tomada de uso geral, né? Aí, ele vem aqui, ó, eu vou multiplicar esse valor que eu calculei só considerando iluminação e tomada de uso geral, né? Que não entrou a de uso específico, né? Pelo fator de demanda correspondente, essa potência. Então, eu tenho de pegar essa potência ativa só de iluminação mais tomada de uso geral e vem aqui ver qual a faixa. Aí ele já diz qual é o fator de demanda, né, correspondente àquela faixa. Né? Então, eu vou pegar isso aí e multiplicar por esse fator, né? Que a gente calcula aqui. Aí deixa eu ver se tem mais outros aqui na frente. Ó. As de uso específico, né? Aqui também depende da quantidade de tomadas de uso específico. Mas isso aqui vocês realmente não precisam fazer, não precisam mencionar, tá? Mas por curiosidade, quem quiser ver como é que faz, né? É só um monte de tabela que você vai ver, quando é que se deu isso? Então sua falta de demanda é tanto, né? Basicamente é só um monte de tabela mesmo. Sim, aqui com a proteção. Pode falar, Paulo. Então, o que está aí é mais fácil, porque o que eu tinha olhado era que eu tinha que contar o número de objetos. Aí eu fiquei tentando olhar na tabela da senhora e olhar no meu, sendo que dessa forma é mais fácil. E a senhora pegou só a iluminação. Aqui é meio com aproximação, né? Mas para o que a gente quer, assim, é suficiente, né? Aqui, ó, já outro fator de demanda, ó, distribuição. Aqui eu vou somar já tudo, né? Potência total. Aí divide o valor obtido pelo fator de potência médio, de 0,95, né? Realmente é porque o projeto em si tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes mesmo, mas se fosse para a gente ver tudo, né? Aí tem que ser uma disciplina todinha, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ver como é que funciona. Certo? Eu vou só mudar aqui a minha câmera. Vou sair porque meu celular está descarregando já. Certo? Então, alguma dúvida mais? Algum comentário? Por enquanto, não. Que bom. Mas não esqueça, assim, se no fim de semana vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma coisa, botem no fórum, né? Que pelo menos uma vez por dia eu dou uma olhadinha lá, tá certo? Eu não sei se Pedro tá aqui, mas...
falar com ele.